Gênesis 37, a partir do versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Senhor meu Deus, fale conosco, Pai, nesta noite, neste momento tão especial para nós, para a igreja, nesta noite tão significativa, de virada de ano, que o Senhor fale conosco para produzir uma mudança de mentalidade, uma mudança de direção, uma transformação na mente, para que possamos pensar como o Senhor pensa, crer como o Senhor crê, ver como o Senhor vê, ó Pai. Fale conosco, quebra, Espírito Santo, quebra toda dúvida, toda cegueira, arranca toda escama dos nossos olhos, fale ao nosso coração, quebra a dureza, a frieza, o desânimo, ressuscita sonhos, renova, dá novos sonhos, que venham do Senhor, ó Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, glorifique o teu nome, que eu diminua, mas tu, somente o Senhor, seja exaltado, Jesus. Abençoe a tua igreja, e que nós possamos experimentar a tua presença, a tua unção, a tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Falar de sonhos exige que a gente estude a vida de José, que era um sonhador, que é um exemplo de um homem de Deus, de um jovem de 17 anos, que já servia ao seu pai. Quem aqui tem 17 anos? Faça um sinal assim. Tem jovens com 17 aqui, ali, onde mais? Tem mais alguém com 17? Só 2 pessoas com 17 anos. Lá na galeria, mais uma mão. Quem mais? Lá outra. 4 ou 5 pessoas com 17 anos. E eu sei que Deus quer levantar jovens e adolescentes com 16, 17, 18 anos para cuidar do rebanho do Senhor. E Deus vai levantar vocês. José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai junto com seus irmãos. E José era fiel. José era um jovem obediente ao pai.
era um jovem leal, era um jovem comprometido com a verdade, com as coisas certas. Seu pai o amava mais do que amava seus irmãos. Isso não é justo, isso não é ideal, mas Jacó tinha um motivo para amar José mais do que ele amava seus outros filhos, porque ele teve José em sua velhice, e então ele se apegou mais a José, e ele honrava mais a José. Isso gerou ciúmes na casa de Jacó. Os irmãos de José ficaram com ódio dele. Isso nos faz refletir em muitos conflitos familiares. Às vezes pais dão preferência a um filho em detrimento de outro, e isso causa revolta, ciúmes, causa conflitos familiares. Não é bom que seja assim. Os pais devem amar e cuidar de seus filhos sem fazer distinção, como a Bíblia diz que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama e cuida de nós de maneira igual. É claro que alguns são mais abençoados do que outros, porque buscam mais, porque amam mais, porque se apegam mais a Deus e estão mais próximos e recebem mais de Deus. Mas o amor de Deus é incondicional e é igual a cada um de nós. Mas José era o filho preferido de Jacó. José era um sonhador, José era um jovem fiel, José era um moço exemplar. Toda a vida de José foi um exemplo. Não encontramos na vida de José, desde a sua juventude até a sua morte, uma mancha. E como isso é bonito, como isso é importante. Nós vamos tratar em alguns dias no projeto de vida, que começa já amanhã, e vamos do dia 1 ao dia 7, buscar o Senhor com intensidade, por um ano de bênçãos, por um ano de vitória. Nós vamos ver, durante o projeto de vida, algumas características de quem é um sonhador. Mas José, ele é o exemplo a ser imitado. Da infância até a morte, não há uma mancha, não há uma situação em que você possa dizer, olha, José teve um deslize aqui ou ali. Isso é um exemplo a ser seguido. Jovens de 17 anos, 18, 20, homens de 30, que começam a ter autoridade, como José começou a ter autoridade aos 30 anos, pessoas de mais idade ainda. Deus nos fortalece para não cairmos em tentação. As tentações são colocadas pelo diabo diante de nós para tentar manchar a nossa vida, roubar aquilo que Deus tem de melhor para nós. E cada tropeço de um crente numa tentação, numa armadilha do diabo, rouba bênçãos que Deus queria lhe entregar e atrasa o plano de Deus na sua vida, porque depois Deus precisa começar a trabalhar nessa vida, muitas vezes quebrar aquele vaso e começar de novo, um vaso novo, e aí todo o projeto de Deus para aquela pessoa vai atrasando. O povo de Israel é um exemplo que nós precisamos meditar. Quando Deus fez a promessa de levá-los à terra prometida, Deus iria levá-los rapidamente à terra, mas eles, por sua incredulidade, atrasaram em 40 anos o propósito de Deus de conduzi-los à terra prometida. Quando você cai em tentação, você atrasa o sonho de Deus para a sua vida. Quando você permanece fiel, quando você vigia e ora, porque nós somos humanos e somos sujeitos ao pecado. A Bíblia diz que, na primeira carta do apóstolo João, que Deus não quer que nós pequemos. Se pecarmos, porém, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo.
confessamos os nossos pecados e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas primeiro está escrito: eu vos escrevi, filhinhos, para que não pequeis. Fale para quem está aí do teu lado: Deus deseja que você não peque. Deus deseja isso. Jesus disse no Getsêmani, momentos antes da sua condenação e crucificação, Jesus disse que a carne é fraca. E Ele sabe da nossa limitação humana, porque Ele se fez carne. Mas Ele também disse: o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito, o teu homem interior, revestido, corroborado pelo Espírito Santo na tua vida, está pronto para andar em obediência e não cair em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto para vigiar e orar e não cair. Então José manteve-se fiel e Deus deu a ele 2 sonhos. O primeiro sonho ele se via junto com os seus 11 irmãos, colhendo trigo, juntando trigo em feixes. Num determinado momento, o feixe de trigo dele ficou em pé, e os 11 feixes de trigo dos seus irmãos também ficaram em pé ao redor dele, e se dobravam diante do feixe de trigo de José. E ele contou o sonho para os seus irmãos, e eles se revoltaram e disseram: então, você está dizendo que vai governar sobre nós? E ficaram com ódio de José. Em seguida ele teve outro sonho, onde ele via o sol, a lua e 11 estrelas ao redor dele, se dobrando diante dele, se rendendo a ele. Contou o sonho para os seus irmãos e para o seu pai, e os irmãos mais uma vez o repreenderam, se revoltaram e disseram: então você está dizendo que nós vamos nos render a ti? Até Jacó, o pai dele, o repreendeu, dizendo: filho, o que é isso? Então eu, a sua mãe, seus irmãos, todos vamos nos render a você? Mas a Bíblia diz que Jacó refletia nisso. Nunca despreze um sonho de alguém. Nunca despreze algo que Deus colocou no coração, seja de um adolescente, seja de um homem, de uma mulher, seja de qualquer pessoa que o Espírito Santo está operando na vida dele. Jacó refletia no sonho de José. Nós conhecemos a história a partir do versículo 12. Os irmãos de José o prenderam, lançaram ele numa cova. No dia seguinte venderam José como escravo para uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito, e ele foi parar no Egito, comprado por Potifar, e se tornou escravo no Egito. E ali estava José no Egito, como um escravo, foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, foi preso, ficou encarcerado muitos anos, até que ele se tornou o governador do Egito. E quando se tornou governador do Egito, os irmãos dele e o pai dele foram ao Egito, porque dependiam do alimento que havia só no Egito, e todos eles se dobraram diante de José, e José foi usado para conservar a vida da família inteira dele, e de toda a humanidade daquela região. Os sonhos que Deus havia lhe dado na sua juventude, muitos anos depois se cumpriram, porque os sonhos que Deus nos dá não vão cair por terra. Pode passar muitos anos, os sonhos de Deus vão se cumprir na nossa vida. Mas eu quero fazer algumas considerações aqui sobre os sonhos de José, e sobre a importância desses sonhos para as pessoas ao redor de José e para ele mesmo.
Em primeiro lugar, os sonhos de José eram uma garantia para a sua própria vida e para o seu futuro. Diga comigo, os sonhos de José eram uma garantia para a sua própria vida. O que isso significa, irmãos? Deus deu sonhos para aquele jovem de 17 anos. E ele viu claramente o feixe de trigo dos seus irmãos, o sol, a lua e 11 estrelas se rendendo diante dele. Deus falou claramente a ele, Deus mostrou algo referente à vida dele no futuro. Isso significava Deus dizendo: José, um dia isso vai acontecer, um dia eu vou te honrar, e os teus irmãos e a tua casa vão estar ao teu redor, e você vai abençoá-los, e eles vão estar junto com vocês. Aguarde, José, porque a minha vontade vai se cumprir na sua vida. José, guarde isso no seu coração, porque um dia você verá os meus sonhos se cumprindo na sua vida. Deus deu um sonho tão grande para ele, porque Deus sabia todo o processo que levaria José a passar como escravo no Egito, como injustiçado no Egito, preso no cárcere do Egito, sofrendo no Egito por tantos anos. Mas por que José se conservou fiel? Porque nós não encontramos uma mancha na vida de José? Porque ele sabia que Deus havia lhe dado sonhos, e ele tinha certeza: hoje eu posso estar nessa cova que meus irmãos me colocaram, mas eu tenho sonhos de Deus, e um dia eu vou viver esses sonhos. Eu não vou blasfemar nessa cova, porque um dia eu vou viver o sonho que Deus tem para mim. Hoje eu posso estar aqui como escravo de Potifar no Egito, eu posso estar sendo tentado pela mulher do Potifar, eu posso estar sendo até atacado por ela, mas eu não vou manchar minha história, porque Deus me deu sonhos, e eu vou viver os sonhos de Deus, e não vou manchar a minha vida hoje. Era uma garantia para ele. Quando você tem sonhos para o seu futuro, isso é uma garantia que você vai viver o melhor de Deus na terra. Você viverá para ver os filhos de teus filhos e a paz sobre Jerusalém. Você viverá para ver a bondade de Deus sobre a terra do Brasil. Você viverá para ver esta nação rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você viverá para ver os sonhos que Deus vai colocar na sua vida. Você verá isso. José podia ver: hoje eu estou numa prisão, acusado de algo que eu não fiz, uma mentira de uma mulher que queria adulterar, eu estou aqui sendo injustamente preso, mas eu não vou manchar minha vida, eu não vou me revoltar com o meu Deus, eu não vou blasfemar, eu vou continuar com alegria, dando graças ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou viver o sonho de Deus lá na frente. Quem tem sonhos que Deus colocou aí dentro, é uma garantia de que você pode passar por tudo que for necessário passar, mas você vai passar de cabeça erguida, você vai passar com gratidão, você vai passar não blasfemando, mas honrando a Deus e dando glórias. Você vai passar olhando para o futuro, porque você vai viver os sonhos que Deus te deu. Levante a sua mão e diga: eu vou viver os sonhos de Deus. Aleluia. Uma garantia para você. Em segundo lugar, os sonhos de José eram uma garantia para aqueles que o amavam, para aqueles que estavam perto dele. Pense comigo. E eu já li muitas vezes, e as pessoas às vezes dizem: José não devia ter contado o sonho, porque aí os irmãos tiveram inveja, e aí venderam ele. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Deus queria levá-lo para o Egito e deixar ele começar de baixo lá no Egito, para depois honrá-lo lá diante de Faraó.
E ele precisava contar o sonho para o pai dele, para os irmãos, porque o sonho de José era uma garantia para o futuro do pai dele. E a Bíblia diz aqui que Jacó, o pai dele, refletia no sonho de José. Mas no final do mesmo capítulo, os irmãos de José chegam lá para Jacó, com a túnica, que era de José, manchada de sangue. Eles mataram um animal, pegaram o sangue, mancharam toda a túnica de José no sangue de um animal, porque eles tinham vendido José como escravo. Aí eles chegaram com a roupa de José manchada e disseram para Jacó: pai, José deve ter morrido no caminho, nós não achamos o corpo, mas olha aqui a túnica dele. José morreu, José morreu. Aí Jacó chorou, pranteou, ficou de luto muitos dias pela morte do seu filho. Ei, mas pense comigo, se ele tivesse se lembrado naquele momento, do que ele tinha refletido quando José contou o sonho, se ele tivesse levado a sério e acreditasse que o sonho que José contou era de Deus mesmo, aquilo era uma garantia de Deus: Jacó, teu filho não está morto, a túnica manchada de sangue não é uma prova da morte do seu filho, o corpo não apareceu, ele está vivo, Jacó, ele não morreu, Jacó, ele tem sonhos que eu dei a ele vai estar lá, quando os seus irmãos vão chegar para receber trigo. Era uma garantia para a família, era uma garantia para aquele pai, no momento da dúvida: cadê meu filho? Às vezes acontecem coisas que você, pai, mãe, família, que você sofre antecipado por causa de alguma coisa que parece o fim, parece a morte, parece a derrota, parece que não vai ter jeito. Quando chega aquela túnica manchada de sangue, quando chega aquela suposta evidência de uma destruição, você se desespera, você entra em luto, você entra em pranto e chora, mas quando você sabe que aquela pessoa tem promessas de Deus, quando você tem promessas de Deus e sonhos de Deus, aquilo que Deus prometeu é uma garantia de que nenhuma evidência aparente é o sinal da derrota ou do final dessa história. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, uma túnica manchada de sangue não é o final de uma história. O final de uma história acontece só quando Deus determina, só quando Deus põe um ponto final. Nada que aparece, nada que aparente ser o final, de fato é o final de uma história. Quem tem sonhos? Então não é um exame médico que é o final da tua história. Não é uma evidência de um problema com um filho, não é uma situação que você está vivendo, que é o final da história. Quem tem sonhos, está firmado, é uma garantia de que Deus está cuidando de tudo, e os sonhos ajudam você a renovar sua mente. Renovação de mente implica em pensamentos renovados. Se Jacó tivesse renovado sua mente e confiado no sonho que Deus havia dado para o seu filho, quando os irmãos chegaram com a túnica manchada de sangue, Jacó ia dizer: eu estou vendo a túnica, é de José sim, mas cadê o corpo? Não achamos. Então ele não está morto, José está vivo. Sangue numa cruz, um corpo num sepulcro, não é o final da história. Ao terceiro dia, aquele que foi crucificado e foi sepultado, ele se levantou da morte e ressuscitou. O túmulo está vazio, porque o túmulo não é o final da história.
A ressurreição é o reinício. Esse ano será o ano de ressurreição na tua vida, um ano de recomeços, um ano de restaurar sonhos, um ano de renovar o que Deus começou. Se você crê, toma posse, dá glória a Deus, aplaude, recebe a bênção. Esse não é um ano de túmulo, é um ano de ressurreição para a tua vida. Sonho é uma garantia para quem está perto. Em terceiro lugar, os sonhos de José, os sonhos de Deus para José, não eram egoístas, não eram egocentristas, eram sonhos para abençoar os outros. Quando Deus te dá um sonho, não é para você se exaltar ou para você ser o tal, para você ser o bom. Sonhos que Deus dá é para abençoar muitos. Sonhos que Deus deu para José era para ele salvar a vida da família dele na época das vacas magras, da seca mundial. Era para José salvar a vida de todos os egípcios, uma nação inteira, e todas as nações adjacentes, todo o Oriente Médio que foi atingido por aqueles 7 anos de seca, vacas magras, 7 anos, mas Deus já tinha preparado uma pessoa lá atrás, dando sonhos e promessas, que haveria trigo na época da seca e das vacas magras, para abençoar os outros. Deus não vai te dar um sonho para você ficar milionário e ter o seu iate, o seu jato particular, e é só para você, e aí Deus só quer fazer isso só para te tornar uma bênção, para te tornar uma pessoa próspera. Os sonhos de Deus para você visam mudar todo o ambiente ao seu redor. É para mudar tua família, é para mudar teu bairro, é para mudar a cidade, é para mudar um estado, é para mudar uma nação, é para mudar o ambiente, a escola, é para mudar a empresa. O sonho de Deus para o empresário é para mudar a vida das pessoas que Ele abençoa, é para mudar o ambiente, é para abençoar vidas. O sonho de Deus para uma mãe envolve toda a família. O sonho de Deus para um crente, para um líder, é para alcançar o bairro, é para abençoar muitas outras pessoas. Diga comigo: sonhos de Deus para a minha vida alcançarão muitas vidas, para melhorar o ambiente, é para abençoar o vizinho de um lado, o vizinho do outro, a cidade, o bairro, é para alcançar os outros, não é só para você. É como aquela história de um produtor de milho premiado. Ele era um plantador de milho, que todo ano ele ganhava o prêmio de melhor semente de milho, melhor milho produzido naquela terra. E todo ano, muitos disputavam, e aquele produtor ganhava melhor qualidade de milho, melhor produto é o dele. E resolveram fazer uma matéria com ele, e foram perguntar qual é o seu segredo. E ele disse: eu dou as minhas melhores sementes para os meus vizinhos plantarem. Mas como você faz isso se eles são concorrentes seus? Você não tem medo deles ganharem o próximo concurso e você ficar para trás? Ele disse: não, porque se eles plantarem um milho de má qualidade, o vento vai trazer o pólen para o meu milharal e vai prejudicar a qualidade do meu milho. Então eles precisam ter um milho de grande qualidade, para que o vento faça a polinização e o meu milho continue sendo bom. Ou seja, o teu produto, a tua qualidade vai abençoar os teus vizinhos, vai abençoar as famílias que estão perto. A tua prosperidade vai abençoar muitos outros. A tua vida na unção de Deus vai ser para abençoar muitos outros, para curar, para salvar, para libertar vidas para Jesus.
Porque as pessoas ao teu redor e os teus familiares vão influenciar a tua própria vida. Se você não liga e não se importa para o mundo ao teu redor, os jovens daí estão perdidos, problema deles, eu já estou velho, deixa eles fazer o que quiser. Essa geração de crianças e adolescentes que está vindo aí, problema deles. Esses vizinhos aí que bebem, que fumam, que fazem tanta coisa aí, problema deles, eu não vou lá perder tempo. Tudo vai voltar para você. Quando Deus te dá sonhos, é para melhorar o ambiente que você alcança. Qual é o alcance que Deus te deu? Deus quer que você mude esse ambiente. Em quarto lugar, os sonhos de José nos ensinam a seguir junto com quem tem sonhos maiores. Porque Deus dá um sonho para um, outro sonho para outro. Jacó tinha 12 filhos, ele deu um sonho de governo apenas para José. E o filho principal de Jacó, quem era? Não era José. O principal filho de Jacó, se considerar pela ótica judaica, seria Rúben, o primogênito. Se considerar pela ótica de Deus e eterna, seria Judá, de onde procedeu Jesus Cristo. Não José. Mas Deus deu sonhos para José. E o que os irmãos dele deveriam fazer? Ter inveja como tiveram? Não. Lute contra a inveja, não aceite a inveja. Talvez esta pessoa que você está com ódio, ou com inveja, ou com ciúmes, pode ser a salvação para a sua vida em algum momento. Eles estavam tendo inveja do irmão dele, que seria a salvação para eles mesmos. Aprenda a caminhar junto com quem tem sonhos maiores. Aprenda a caminhar debaixo de submissão, de amor e de aliança com quem Deus deu sonhos abrangentes. Não aceite os ciúmes, não aceite a inveja. Você nunca vai receber o que você tem inveja. Você só recebe o que você abençoa. Diga assim: eu recebo o que eu abençoo, e não o que eu tenho inveja. É assim o princípio de Deus. Se você tem inveja, você não recebe. Se você abençoa, você recebe. Então aprenda a caminhar junto com quem tem sonhos maiores. José caminhou junto com alguém que teve um sonho maior que o dele. Aonde, pastor? Ele foi levado até Faraó. Faraó contou um sonho. Qual foi o sonho do Faraó? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas. As vacas magras comiam as gordas. As espigas mirradas acabavam com as cheias. Quem teve esse sonho? Foi José? Foi Faraó. E o que José fez? Interpretou o sonho de Faraó, e Faraó falou: vem trabalhar comigo. O que José fez? Não, obrigado, Faraó, eu tenho os meus sonhos. Obrigado, Deus abençoe os seus. Foi isso que José fez? Ele se uniu ao Faraó. O sonho de José fazia parte e estava incluído no sonho do Faraó. José se uniu ao Faraó para servir Faraó e lutar pelo sonho do Faraó. José cuidou do sonho do Faraó. E José tinha sonhos. Quem aqui tem sonhos?
muitas vezes Deus vai te usar para cuidar do sonho de alguém, para que nesse momento Deus realize os teus sonhos. E veja a história de José, quando ele se uniu ao sonho de Faraó e cuidou dos sonhos de Faraó, Deus realizou o sonho de José. Os irmãos e o pai de José vieram ao Egito quando ele estava administrando o sonho do Faraó. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Quando nós caminhamos debaixo do sonho de Deus, nos unimos em aliança com os sonhos de Deus, as pessoas que Deus deu sonhos, nestes momentos, Deus vai realizando os sonhos individuais e pessoais que Ele deu a cada um de nós. Deus realizou os sonhos de José, quando ele seguiu junto com os sonhos de Faraó. Ele não ficou pensando no sonho dele, ele não ficou dizendo, eu não vou fazer parte do seu sonho, Faraó, eu vou lutar pelo meu sonho. Nunca teria acontecido, nunca teria se cumprido o sonho de José, se ele não tivesse se unido ao Faraó. Em quinto lugar, os sonhos de José nos mostram que Deus vai nos usar naquilo que Ele tem nos dado talentos e dons. Aquilo que Deus tem mais te dado é a área onde Ele quer mais te usar. Entenda, José era sonhador e Deus dava a ele a habilidade para interpretar sonhos. O copeiro, o padeiro de Faraó tiveram sonhos, Deus deu a José a habilidade para interpretá-los. E foi isso que levou José diante de Faraó. Quando todos os sábios do Egito foram incapazes de interpretar o sonho de Faraó, ele mandou chamar José, e José teve a habilidade, o dom de Deus para interpretar o sonho de Faraó. Nas áreas em que Deus tem te usado e trabalhado fortemente na tua vida, nas áreas em que Deus tem te dado mais habilidade e graça, são as áreas onde Deus quer te usar poderosamente para abençoar pessoas, e Ele vai te usar. Ele tem te dado capacidade e talento, Ele vai te usar, Ele tem te preparado ao longo desses anos, porque Ele quer te usar em áreas que Ele está treinando você, para você ser a voz dEle, para você ser as mãos dEle aqui na terra, para você ser o canal de Cristo aqui na terra. Nas áreas onde Ele mais tem te usado e te fortalecido, são as áreas onde você vai ser um impacto para a vida de muitas outras pessoas. Foi a área que Deus mais usou José. Foi na área de sonhos e cuidar dos sonhos que Deus deu ao Faraó. E por último, irmãos, os sonhos de José nos levam a refletir na espera. Ele teve sonhos com 17 anos. Com 18 ele se tornou governador, e os sonhos dele se cumpriram. Com 20, segundo estudos, aos 30 anos aproximadamente, José se tornou governador do Egito. Saiba esperar. Espere em Deus, há um tempo de Deus para todas as coisas. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus cuidar do teu sonho. Se Deus te deu uma visão ministerial, espera no Senhor. Deus te deu uma visão familiar, empresarial, espera no Senhor. Não se precipite. As portas vão se abrir na hora certa. Siga o agir de Deus e o tempo de Deus, mesmo que seja necessário você passar por uma cova, você passar por uma escravidão na casa de Potifar, você ser injustiçado e preso, mesmo que você precisar passar pela prova da luta, da perseguição, da espera, vale a pena você confiar e esperar, porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Deus vai cumprir. Deus é fiel. José esperou, e esperou sem nenhuma mancha, esperou sem cair em tentação,
Porque ele sabia que Deus tinha dado sonhos, e Deus era responsável por cumprir esses sonhos. Eu não estou falando de desejos que você colocou na tua cabeça. Eu não estou falando de desejos enganosos do coração humano. Eu estou falando de sonhos que vieram de Deus, e você sabe que foi Deus quem deu. Você sabe. Porque você tem o Espírito Santo, e o Espírito testifica com o teu espírito o que é desejo pessoal ou carnal, para aquilo que foi um propósito e uma visão de Deus na tua vida. Você sabe. Então eu te convido a ficar em pé e a confiar nesse Deus, que é o Deus que dá sonhos, que trabalha para que esse sonho se realize. Quero que você abra o seu coração, porque esses sonhos são uma garantia para você, que tudo vai terminar bem. Esses sonhos são uma garantia para as pessoas que conhecem esse sonho e estão ao teu redor, que tudo vai terminar bem. Esses sonhos vão abençoar muitas pessoas, porque o sonho de Deus não é egoísta, não é só para você. Esse sonho vai te conduzir a lutar pelos sonhos de alguém, sonhos que Deus deu a outras pessoas, sonhos maiores que os teus. E Deus vai realizar os teus sonhos junto com estes. E Deus vai te usar naquilo que Ele tem preparado você. No tempo certo, você vai ver os sonhos de Deus se cumprindo na tua vida. Fecha os teus olhos.